Amém. Pode se assentar. Vocês estão bem? Olha só que bênção. Bem-vindos ao Vox. Como vocês puderam perceber, o Juninho é o substituto geral da igreja. Férias do pastor ele cobre, férias do Renatinho ele cobre. É tipo o professor substituto, né, que dá todas as aulas, né? Amém, queridos? Hoje damos continuidade à nossa série do Sermão do Monte. Nós estamos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Abra comigo, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós estamos nas bem-aventuranças do sermão mais importante da história, o sermão mais impactante da história, ensinado pelo maior pregador de todos. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje faremos a leitura do versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amém. Fecha seus olhos. Pai, nós adoramos a Jesus e nessa noite de adoração, de culto, nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, entregando ao Senhor o nosso louvor, os nossos sacrifícios em lábios, Pai, entregando as nossas vidas, apresentando o nosso coração diante de Ti, Pai. Nós nos apresentamos diante de Ti entregando, mas quando nós olhamos para Ti, nós é que recebemos, porque à medida que nos aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima de nós somos os beneficiados, nós recebemos da Tua presença, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor venha nessa noite com a Tua palavra ministrar os nossos corações, que o Senhor venha por meio da Tua palavra santificar as nossas vidas, confrontar as nossas emoções, as nossas intenções, as nossas vontades, que o Senhor venha transformar o homem interior, Pai, para que ele seja parecido contigo. Este é o nosso desejo, esse é o nosso pedido ao Senhor, Pai. Descortina a nossa mente, o nosso entendimento, o Espírito Santo ilumina-nos para compreendermos as Tuas verdades e a Tua palavra que nos ministra, que serve e que transforma. Eu repreendo toda distração em nome de Jesus, tudo aquilo que queira desviar a atenção das Tuas palavras, meu Pai, seja repreendido agora em nome de Jesus, Pai. Os problemas não vão desviar a nossa atenção, os nossos pensamentos não vão desviar a nossa atenção, nós nos apresentamos diante de Ti, colocamos o Senhor no foco, os nossos olhos estão no trono nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Continuamos então o Sermão do Monte, nós falamos já das outras bem-aventuranças que Jesus nos apresenta. Como nós falamos na semana passada, as bem-aventuranças apresentadas por Jesus dizem respeito ao que se espera de um cristão verdadeiro, o que se espera de alguém regenerado pela palavra, o que se espera de alguém que é o herdeiro de um reino vindouro. Jesus apresenta bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos e agora bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. O foco de Jesus, não somente no Sermão do Monte, mas no seu ministério, é tratar o homem de dentro para fora. A palavra de Jesus, o seu sermão, a sua doutrina, o seu evangelho quer promover ao homem uma transformação interna. Quando Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, ele já está imediatamente trazendo um confronto para a ideia dos fariseus daquele período. A pureza para eles era algo semeada no exterior. A pureza para eles era uma purificação cerimonial, era não tocar, era não comer, era não vestir, era não andar, era não se encontrar com outras pessoas. Essa era a pureza, essa era a santificação na vista dos fariseus. Mas Jesus vem confrontar isso e ele diz, olha, o que Deus quer é uma transformação interna, uma pureza, uma santificação que começa dentro de nós. Jesus vai dizer para os fariseus, olha, vocês são hipócritas,
Vocês limpam o exterior do prato, limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de imundície. Vocês são sepulcros caiados. Qual que é o sentido de sepulcro caiado? O fariseu, os sepulcros, né, onde os mortos eram enterrados, eles não podiam chegar próximo, porque ali era impuro, ali haviam ossos, ali haviam defuntos, ali haviam mortos. Então o que eles faziam? Eles colocavam cal do lado de fora para que ele ficasse bonito, isso trouxesse um aspecto de pureza, para que o fariseu, ao se aproximar, não fosse contaminado. Jesus fala: vocês são esses sepulcros caiados. Vocês cultivam uma pureza exterior, mas no interior vocês estão imundos. Vocês cultivam uma santidade no seu modo de se vestir, no seu modo de andar, no seu modo de se comportar, mas por dentro vocês estão cheios de imundície. A santidade exterior não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é um coração puro, é um coração santo. Deus vai falar através do profeta Jeremias acerca da nova aliança que estaria por vir. Deus fala: olha, eu escreverei a minha lei no coração do homem e a imprimirei na sua mente. Deus está falando: olha, aquela lei que vocês observam do lado de fora não tem valor para transformar o homem por dentro, mas aquilo que eu quero fazer começa por dentro, e eu escreverei a minha lei no seu coração, ela será cravada no seu coração e impressa na sua mente. Os fariseus, eles cumpriam a lei do lado de fora mediante a observância dos outros. Você só seria condenado se alguém visse você pecando. Então a sua obediência da lei era executada, era vivida diante dos olhos dos outros. Mas Deus está falando: não. O que eu vou imprimir, o que eu vou escrever será em coração. Será em corações, onde o juízo, o julgamento não depende da observância dos outros, mas da sua consciência, que vai te acusar de ser alguém que anda contra a lei de Deus. O que vai te alertar dos seus erros agora está na sua consciência, porque a lei foi escrita no seu coração. De forma que agora, quando você peca, o Espírito Santo te fala: não é por aí. Quando nós pecamos, nós imediatamente nos sentimos imundos. Por quê? Consciência do pecado. É Deus falando: eu vou escrever no coração e imprimir na mente, para que a sua consciência te aponte toda vez que você errar. Jesus quer tratar o homem de dentro para fora. A santificação precisa começar dentro do homem. Nós precisamos lembrar que o primeiro pecado da história começou de um desejo que surge dentro do homem: soberba, ser igual a Deus. Dessa forma, a restauração necessária também precisa começar por dentro, não por fora. A santificação, a pureza a qual Jesus quer nos trazer, quer nos ensinar, é uma santificação e uma pureza que começa dentro do homem. Os fariseus sempre reduziam a sua maneira de viver a uma retidão, uma conduta, um comportamento. Mas Jesus, ele quer nos transformar de dentro para fora, formando em nós um novo coração. Um coração santo, um coração puro, um coração segundo o seu caráter, segundo o coração de Deus, um coração que se aproxima de Deus. Essa frase de Jesus, bem-aventurados os puros, já gera no primeiro momento uma confusão na mente dos leitores, porque agora ele fala de uma pureza interna, e ele acrescenta: eles verão a Deus. O fato de ver a Deus já gera por si só um medo. Havia um medo na ideia de ver
a Deus. Olha, não é à toa, no Êxodo, quando Deus aparece em cima do monte, toda a multidão tem medo. Todo o povo tem medo da presença de Deus. O fato de ver a Deus, a imagem ou a ideia de ver a presença de Deus, automaticamente gera um temor e um temor de morte. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou permitir que você veja a minha glória, mas você vai ter que ver atrás de uma pedra, por uma fresta, eu vou passar de costas, porque se você me ver, você morre. A ideia de ver a Deus, a ideia de ver a santidade de Deus, a glória de Deus, a pessoa de Deus, gera um temor e um temor de morte. Quando Isaías tem uma visão e ele vê no trono, ele fala, ai de mim, meus olhos viram o rei. Um temor de morte, eu sou impuro, eu sou um homem de lábios impuros. A ideia de ver a Deus, a santidade de Deus, gera no homem um temor de morte. Porque o homem reconhece que ele é impuro. Sendo assim, ele não pode ver a Deus. Jesus, ele esclarece que os puros de coração verão a Deus. O autor de Hebreus vai repetir isso, dizendo que sem santidade não se pode ver a Deus. Do contrário, o homem morre. Nós não podemos contemplar um Deus santo e ver a imagem, a face de um Deus santo, sujos, contaminados. Isso nos leva à morte. Mas Jesus traz aquilo que é o maior propósito do cristianismo, ver a Deus. E isso será possível por aqueles que têm um coração puro. O primeiro ponto é de que essa pureza começa de dentro para fora. Quando a palavra ela fala do coração, a palavra ela nos traz uma compreensão maior e mais extensa do que a literatura moderna fala acerca de coração. Se fala que o coração se resume a sentimento, mas no conceito bíblico o coração não se resume a sentimento. A extensão do coração na Bíblia é muito maior. A extensão do coração na Bíblia, ela fala da mente, da razão, das emoções, da vontade, ela fala do homem por completo. Ela abrange o total do ser. A visão de coração, os ensinos de coração na Bíblia compreendem a totalidade do homem, não somente uma parte, a totalidade. Isso significa que a pureza que Jesus está falando é uma pureza que precisa operar no homem por completo. Na mente, na razão, nas emoções, nas vontades. Todas precisam ser purificadas. Deus, ele quer purificar as nossas mentes, a nossa compreensão, as nossas emoções, as nossas vontades. Deus quer nos santificar por completo. E tudo isso precisa acontecer dentro do coração do homem. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 15, aproveita que você está em Mateus, pula para o capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus está falando, você precisa ser santificado por completo, porque do seu coração, as impurezas, a maldade que há no seu coração, ela te torna impuro por completo. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os homicídios, a impureza, a imoralidade sexual, o adultério, tudo isso brota do coração do homem. Por isso Jesus ele está ensinando que o nosso coração tem que ser santificado por completo. O ser
precisa ser santificado em sua totalidade. Nós precisamos sermos santificados por completo. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O coração do homem é mau. Queridos, o seu coração sem Deus é mau. O nosso coração é muito mau. Jean-Jacques Rousseau vai dizer que o homem é essencialmente bom, mas o Evangelho de Cristo vai dizer que o homem é naturalmente mau. A nossa natureza caída torna o nosso coração naturalmente mau. A nossa natureza é má. A nossa natureza, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas emoções são naturalmente más, impuras. Isso é resultado da queda, isso é resultado do pecado. Mas Jesus nos oferece um caminho de uma santificação que começa dentro. Se o homem se o homem por natureza é mau, é pecador, é impuro, Jesus começa purificando o coração, e é aí que a santificação inicia em nossas vidas. Aquele que busca a Cristo, aquele que vive segundo a Deus, é santificado no seu coração, e começa a viver nessa terra distante da influência do pecado, e nós aguardamos o dia em que a nossa natureza será transformada em uma natureza gloriosa. Nós aguardamos o dia em que o nosso corpo se verá livre do pecado. Não se engane, querido, nosso corpo, os nossos membros, a nossa carne, ela ainda guerreia com o homem interior. Rousseau estava errado, o homem não é essencialmente bom. O homem é naturalmente mau. O coração do homem é naturalmente mau. Um outro princípio que nós precisamos entender é que a maldade do homem, ou a santidade do homem, não depende do ambiente em que ele se encontra. O ambiente não torna o homem mau, mas o homem é que torna o ambiente mau. Você não precisa necessariamente estar em um ambiente de iniquidade para o seu coração ser iníquo. Você não necessariamente precisa estar em um ambiente de ganância, de ódio, de violência, para que o seu coração seja mau em todas essas coisas. O ambiente, ele não faz o homem que faz o ambiente. Da mesma forma, um homem santo, um homem íntegro, ele pode estar em um ambiente de maldade, ele continua santo e íntegro. O homem segundo o coração de Deus, ele pode estar em um ambiente de ganância, de adultério, de imoralidade, e mesmo assim ele se manter puro. Porque o homem que ama a Deus, ele busca viver segundo Deus é, em santidade. Então não importa se você está no Egito ou na Babilônia, você se mantém puro no ambiente onde você está. Não importa se você está na casa de Potifar ou no palácio de Ciro, você se mantém firme e santo no ambiente onde você está. Não importa se você está na prisão ou numa cova de leões, você se mantém santo e puro no ambiente onde você está. O ambiente não te transforma. Aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que quer viver segundo os princípios de Deus, aquele que quer viver para a santidade, aquele que quer viver para a lei de Deus e se entregar aos caminhos dele, ele se mantém puro em qualquer ambiente onde ele se encontra. O ambiente mau não faz de você mau. Da mesma forma, o ambiente de santidade não faz você santo. Da mesma forma, estar num ambiente de culto não faz de você um adorador. Da mesma forma, estar na igreja não faz de você necessariamente um regenerado.
A palavra vai dizer: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está distante de mim. Querido, você pode estar na igreja, você pode estar servindo na igreja, e seu coração está cheio de maldade. Você pode estar na igreja, você pode levantar a mão, você pode chorar no louvor, e o seu coração está cheio de imoralidade sexual. Um ambiente de santidade não te torna santo. Você pode conduzir e viver e mostrar para as pessoas uma aparência santa. Você pode decorar versículos e usar esses versículos para que as pessoas olhem e falem: é um homem de Deus, olha. Mas por dentro tem um coração narcisista, um coração que quer viver segundo a sua vontade, satisfazer os seus maus desejos. Paulo, ele vai dizer: olha, vocês são cheios de regras, não coma, não toque, não vista, não faça, não vá. Essas coisas não têm valor. O que Paulo está falando? Olha, o seu corte de cabelo não te faz santo. A cor da sua roupa não te faz santo. Você ter no seu corpo uma tatuagem ou não te faz santo. A santidade que a palavra busca, a santidade que o Evangelho de Cristo prega, é uma santidade que opera e que se inicia no coração. A ideia de colocar o homem em um ambiente perfeito, achando que isso vai transformar o homem, é uma mentira. Adão pecou no ambiente perfeito. Por isso, recolocar o homem no ambiente perfeito não é o suficiente. Você pode estar num ambiente perfeito e seu coração ser soberbo, arrogante, egoísta, idólatra. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, Calvino já dizia. Porque o coração do homem materializa para a sua adoração as suas próprias vontades, seus próprios maus desejos, a sua ganância. Isso surge do coração do homem. Pode apresentar uma aparência de religiosidade, de piedade, de uma vida de um cristão fervoroso. Queridos, essa não é a santidade que te fará ver a Deus. A santidade que nos fará ver a Deus é aquela que inicia no coração do homem. Não é uma de aparência. Estar na igreja não faz de você santo. O que faz de você santo é você quebrantar o seu coração diante de Deus e buscar pelas águas regeneradoras do Espírito Santo e o sangue de Jesus que lança os seus pecados no mar do esquecimento. Essa é a santidade que a gente deve buscar, não de aparência. O jeito que você anda não faz de você santo. Deus está mais preocupado com o seu coração. Deus está muito preocupado com o seu coração. Ele quer resgatar o seu coração. Ele quer aproximar o seu coração. Ele quer que a sua devoção e a sua adoração verdadeira sejam frutos de um coração puro. O Evangelho quer nos transformar por completo. Queridos, um crente verdadeiro não vive de aparência. As aparências podem enganar os homens, mas não enganam a Deus. As aparências podem passar despercebidas pelos homens, mas não passam despercebidas por Deus. O ambiente de santidade não te torna santo. Deus, Ele quer trabalhar o seu coração e transformar o nosso coração. Talvez esse também seja um dos motivos em que as pessoas mais se decepcionam com líderes, com pastores, quando eles erram. Porque nós esperávamos deles uma perfeição. Que nós esperávamos deles homens perfeitos. Muitas pessoas se decepcionam quando um líder erra, quando um pastor erra.
Mas olha, ele está num ambiente, ele prega, ele ministra o louvor e ele erra, que absurdo. Querido, eu sinto te dizer, mas o pastor Edson também erra. Eu sinto te dizer, eu erro. Juninho erra. Eu sinto te dizer, mas somos homens imperfeitos, mas que buscamos ser parecidos com aquele que é perfeito. Nos aproximamos dele, buscamos viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Deus, ele quer transformar os nossos corações e o nosso ser por completo. E Jesus fala, é necessário que o coração seja puro, sem mácula, sem mancha. A palavra pureza, ela traz algumas definições. O primeiro ponto que eu queria abordar sobre a pureza. Pureza, um coração puro, verdadeiramente puro, não é um coração dividido, não é um coração dúbio. A pureza, ela é integral. A palavra usada para pureza, ela é usada por vezes para falar acerca de um vinho. Um vinho puro é um vinho que não tem adição de água ou de outros ingredientes. A pureza também é falada sobre o trigo. Olha, o trigo puro é o trigo sem a palha. A pureza, nesse primeiro sentido, não é um coração dúbio, um coração dividido. Um coração que serve a Deus, mas mesmo assim satisfaz os seus desejos. Esse não é um coração puro. O salmista vai falar, Deus, dispõe o meu coração para que ele adore somente a Ti. Senhor, dispõe, crie em meu coração uma disposição única de adoração ao Senhor. Que o meu coração não seja dividido, que o meu coração não adore a dois senhores. Que o meu coração seja disposto somente a Ti. Nesse sentido, Tiago, ele também vai dizer, abre comigo, no livro de Tiago. Vocês estão acordados aí, queridos? Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. A pureza que Jesus está falando é de um coração certo, não um coração indeciso. Não um coração dúbio, não um coração dividido, mas um coração unicamente. Essa é a pureza que Tiago está falando. Purifique o seu coração, você que está indeciso. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 7, ele vai falar, olha, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros, uma outra lei do pecado guerreia. Querido, nós precisamos purificar o nosso coração e direcionar o nosso coração somente para Deus. Porque enquanto estamos nessa natureza, nós guerreamos com a influência que o pecado quer gerar em nós. É isso que Paulo está falando. Fala, olha, o homem interior, ele tem prazer no Senhor, tem prazer na lei de Deus, mas nos meus membros tem uma outra lei querendo agir. E ela guerreia. O nosso coração precisa ser totalmente inclinado a Deus, pertencente a Deus, não dividido. Não um coração que satisfaz as suas vontades, as más vontades do velho homem, mas um coração verdadeiramente regenerado e transformado pelo novo homem que nós nos tornamos. Alguém que não cai na sedução do pecado, mas alguém que foi regenerado por completo, nascido de novo. Negando o velho homem, negando a velha natureza, negando a velha influência e o domínio do pecado, o nosso coração foi liberto do domínio do pecado. Paulo vai dizer, irmãos, considerem-se livres, tomem posse dessa liberdade. O pecado antes dominou o seu coração,
mas o sangue de Jesus purificou o seu coração. Você não é mais escravo dos maus desejos. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não mais controla você. E se o pecado não tem mais controle sobre mim, por que eu inclino o meu coração para o pecado? Se o pecado não mais me domina, por que eu satisfaço ele? Nós precisamos inclinar o nosso coração, dispor o nosso coração totalmente a Deus. Não seja indeciso. É o que Tiago fala. Não seja indeciso. O seu coração precisa servir a somente um Senhor. É esse Senhor que nós queremos servir. Aquele que nos resgatou deste ambiente de pecado. Isso significa que você não vai ter tentação? Não. Você vai. Enquanto estivermos nessa terra, nós lutamos contra a influência do pecado. Paulo vai falar que nós guerreamos. Paulo também vai falar, olha, eu esmurro o meu próprio corpo e o sujeito à servidão para que não caia em desaprovação. Paulo usa termos de força, de violência, para falar a forma como ele luta e como ele combate o pecado. Assim devemos ser nós, lutarmos, combatermos o pecado, porque nós não somos indecisos. Nós queremos ser purificados e puros, nos apresentarmos diante de Deus, em uma santidade verdadeira, não escravos do pecado, não servindo ao pecado, mas servindo ao Deus Altíssimo. A segunda forma, como aparece a palavra purificação ou puros, é realmente o sentido de limpo, destituído de contaminação. Pureza é o propósito da nossa eleição. Paulo vai dizer em Efésios que nós fomos eleitos nele desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. O propósito da nossa eleição é sermos santos como ele é santo. E Paulo acrescenta santos e irrepreensíveis para vivermos e andarmos segundo toda boa obra. A santidade, querido, não somente te aproxima para um relacionamento de Deus, mas ela te habilita para você viver a obra de Deus. A santidade não só te aproxima dele, para cumprir o propósito da eleição, mas também te habilita para você viver toda a boa obra de Deus. O Senhor te elegeu para ser santo. E uma vez sendo santo, que você viva toda a boa obra. A eleição busca de nós santidade, santificação completa. Agora vem a pergunta, Ramon, como é que eu faço para viver essa santificação? Como nós fazemos para viver essa pureza que Jesus exige e que nos parece tão inatingível uma vez que a nossa natureza é caída? Primeiro ponto, essa santificação é operada através da palavra. Jesus vai dizer em João 17, Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. O Salmo 119, versículo 9, ele vai falar, olha, como pode o jovem guardar puros seus caminhos? E Deus responde, observando a sua lei. Querido, você quer viver uma vida pura? Você quer viver em santidade? Você precisa amar a palavra, porque a palavra te santifica. A palavra nos santifica. O conhecimento das Escrituras, a profundeza das Escrituras, limpam o nosso coração, purificam o nosso coração, a totalidade do nosso ser, lança fora toda a escória. Não tem como você ser um homem e uma mulher santo se você não tem comunhão com a palavra.
Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Jesus nos dá um caminho. A santificação que nós precisamos, nós encontramos, em primeiro ponto, através da palavra de Deus. Tenha comunhão com a palavra que te santifica. Se você quer matar o velho homem, se você quer vencer a guerra contra o pecado que age em seu corpo, comunhão com a palavra. A palavra nos purifica. O segundo modo, o sangue do Cordeiro, queridos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele não somente nos cobre, como era na antiga aliança, mas ele apaga o pecado. Ele transforma as nossas vestes sujas, imundas, em alvas, como a neve. E como nós podemos ser banhados por esse sangue purificador? Como nós podemos ser banhados por esse sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo? Lágrimas de arrependimento. Querido, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Ele. E Ele lança os nossos pecados fora e apaga para todo sempre. Você quer viver puro, quer viver santo? Comunhão com a palavra, arrependimento e o sangue de Cristo, que não somente perdoa, mas remove os nossos pecados. Jesus vai dizer que a recompensa da santidade é ver a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, nele purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. O seu desejo de ser santo é uma antecipação do que você haverá de ser quando Ele se manifestar. Ele é santo, e nós haveremos de vê-lo face a face na sua santidade. Por isso nós hoje precisamos buscar essa santidade. Todo aquele que crê que o verá face a face, hoje purifica-se a si mesmo. Hoje toma uma decisão de não viver segundo a lei do pecado, mas a lei de Deus, que santifica, que transforma. Se você quer viver a obra de Deus, você também precisa se santificar. Se você quer viver para fazer a obra de Deus, você também precisa se santificar. Paulo vai falar para Timóteo: olha, Timóteo, numa casa existem vasos de ouro e prata, mas também existem vasos de madeira e de barro, uns para honra, outros para desonra. Portanto, vocês jovens, purifiquem-se para serem jarros e vasos de honra. Paulo está falando: olha, numa casa você vai ter copo de ouro, você vai ter vasos, bacias de ouro e de prata, você vai ter as de madeira e de barro. Umas são para o vinho, umas são para a água, outras são para dejetos, para miúdos. Você quer ser usado por Deus como um vaso de honra? Purifique-se a si mesmo. Santifique-se. Busque a comunhão com a palavra. Se arrependa, receba, tome posse da sua liberdade que há no sangue de Cristo. Seja santo como Ele é santo e viva para a sua boa obra. O Senhor está procurando na nossa geração vasos de honra. A ordem de Paulo é: jovens, purifiquem-se para serem usados como jarros de honra.
Nós buscamos a santidade para viver para Deus, para fazer a boa obra de Deus, para cumprir o propósito da nossa eleição e também para ver a Ele, porque Ele é puro, Ele é santo e sem santidade ninguém verá a Deus. Nós queremos vê-lo face a face, nós queremos ser recebidos naquele dia na corte celestial, santos, irrepreensíveis, transformados por completo, para que a gente possa ver a Deus como Ele é. Porque hoje nós o vemos em parte, é o que Paulo vai dizer, como em um espelho, embaçado. Mas naquele dia, nós o veremos e nós o conheceremos como por Ele somos conhecidos. Isso é reservado para quem? Isso é reservado para os puros de coração. Somente os puros de coração verão a Deus. Essa palavra de Jesus nos mostra a incapacidade do homem, assim como todas as outras bem-aventuranças. Nós somos incapazes por nós mesmos de nos purificar. Mas Jesus não joga para nós uma missão impossível. Jesus apresenta para nós um caminho provável para aquele que quer viver segundo a sua vontade, onde o Espírito Santo agora te capacita para que você viva essa pureza. A minha oração nessa noite é para que o Senhor santifique as nossas vidas, para que o Senhor purifique os nossos corações. O Senhor está procurando vasos de honra na nossa geração. E às vezes a nossa comunhão, a nossa falta de comunhão com a palavra, com o Espírito, nos deixa inapropriados para o uso honroso que Deus quer nos usar. Então minha oração essa noite é que Deus purifica-nos como o Senhor é puro, santifica-nos como o Senhor é santo. Uma das poucas vezes que a palavra fala que nós devemos buscar um dos atributos de Deus, é quando ela fala que nós devemos ser santos. Você não vai ser onisciente, onipresente, onipotente, mas santo eu te habilito a ser, por meio do Espírito. E se nós o queremos ver, e se nós queremos viver, se nós queremos viver um evangelho genuíno de um cristão, um coração totalmente transformado, nós devemos fazer que nem Davi: Deus, cria em mim um coração, um novo coração, sem mácula, sem mancha, sem iniquidade, não dominado pelo pecado, não dominado pelo adultério, pelo homicídio, pelo ego, pela blasfêmia, Pai. Fica de pé, queridos, vamos orar. Coloca diante de Deus o seu coração. Não uma aparência, o seu coração. Coloca diante de Deus o seu coração, e eu quero orar por você. Pai, apresentamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas e o nosso coração por completo, Pai. Senhor, nós clamamos, Senhor, por uma limpeza geral em nosso interior. Pai, purifica-nos dos maus desejos, purifica-nos dos pecados que nós nos aprisionamos, Pai. Purifica os nossos corações das más intenções, Deus, em nome de Jesus. Purifica o nosso coração da idolatria, purifica o nosso coração do nosso ego, purifica o nosso coração da imoralidade, da inveja, Pai, da ganância, da soberba. Purifica o nosso coração, nós te pedimos, Deus. Nós não podemos conviver com o pecado, nós não podemos domesticar o pecado, nós não podemos alimentar e cultivar o pecado em nosso coração. Nós queremos apresentar-nos diante de Ti falando: ei Deus, cria em mim um novo coração, porque o do velho homem já era, o do velho homem já passou. Eu quero um coração novo, igual ao Teu, puro, santo, sem mácula, sem sujeira, sem lama, em nome de Jesus, Pai. Purifica-nos por completo, Deus. Eu clamo por santidade neste salão, Pai. Santifica as nossas vidas.
Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os pecados que nós cultivamos às escondidas. Perdoa os pecados que nós cultivamos longe dos olhos de todos. Perdoa os pecados que nós abrigamos em nosso coração, Pai, que somente nós e o Senhor conhece. Perdoa os pecados, Pai, que nós alimentamos dia a dia, Deus. Perdoa os pecados que escondemos da vista de todos. Ah, Deus, nós estamos envergonhados, Pai, porque nos vemos tão distante daquilo que o Senhor pede a nós. Mas ao mesmo tempo nós estamos cheios de esperança, porque mesmo nessa situação de miséria, o Senhor tem uma mão estendida e um caminho de graça para nós. Mesmo com essas roupas rasgadas e sujas, o Senhor tem novas vestes para nós, Pai. Senhor, santifica-nos pelas águas do Seu Espírito. Leva embora, Pai, toda a sujeira. Leva embora todo o pecado que nessa noite confessamos diante de Ti. Leva embora, Pai, toda a sujeira que nessa noite apresentamos diante de Ti. Lança fora, Pai, no mar do esquecimento. Passa o Teu sangue e o Teu fogo sobre nós. Purifica-nos de toda a escória, de toda a palha, em nome de Jesus, Pai. Que o nosso coração agrade ao Teu, que a nossa vida agrade à Tua. Nós queremos ser santos para nos aproximarmos do Deus Santo. Nós queremos ser santos para vivermos para esse Deus Santo. Nós queremos ser habilitados para toda boa obra. Por isso nós precisamos da santificação que o Espírito opera em nós, Pai. Capacita-nos a viver a boa obra. Nós queremos ser vasos de honra, purificados nas Tuas mãos, Pai, para fins honrosos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, o que falta numa geração, Pai, são vasos de honra. Senhor, o que nós mais temos neste mundo são imoralidades, Pai. Pecados, homicídios, Deus, tudo isso brota de corações maus. O Senhor busca na nossa geração jovens que se purifiquem para serem usados como vasos de honra nas Tuas mãos, Pai. Senhor, assim nós nos apresentamos. Purifica-nos para vivermos segundo a Sua vontade e cumprirmos o propósito do Seu chamamento. Em nome de Jesus, Pai, porque nós sabemos da recompensa que nos aguarda. Ah, meu Deus, o fim de todo o cristianismo é ver a Deus como Ele é vê-lo face a face e não temer que a impureza e o nosso pecado nos matem, mas é ter certeza que santificados nós o veremos como Ele é e o conheceremos como Ele nos conhece. Esse é o nosso desejo, esse é o foco da nossa vida, esse é o foco da nossa eleição. Nós queremos vê-lo sem o medo da morte, porque fomos por Ele santificados para então olharmos nos Seus olhos e adorarmos na Sua santidade, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, é isso que nós Te pedimos no nome de Jesus, Pai. Amém.